Bom, hoje eu vim tratar com vocês, né, de um tema dando continuidade na parte de dermatelmintos, com a continuação do grupo do Strongylida, né? A gente já conversou de alguns gêneros, de algumas espécies, agora eu vou falar de algumas outras. Para começar, eu quero falar que eu acho que é uma das espécies mais importantes, e principalmente porque eu vejo muitas vezes na clínica veterinária um erro a respeito desse grupo de parasitas, né? Por que um erro? É muito comum, em alguns casos, os cães chegarem com fezes com sangue, tá? Não só os cães, cães, cavalos, bovinos, em forma geral, os animais podem apresentar sangue nas fezes. Aí o veterinário tem que olhar se o sangue é vivo, se é um sangue digerido, se é um sangue velho. Então, na clínica, né, na disciplina de clínica médica, clínica de ruminantes, clínica de equinos, vocês vão aprender, vocês vão a ver como se lida exatamente com essa questão de fezes com sangue. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes o médico veterinário ele esquece, né, da possibilidade de que um parasita possa provocar as fezes ou a mancha de sangue, né, com marca de sangue nas fezes. Então, nessa conversa de hoje, eu vou falar bastante de parasitas que são hematófagos e alguns deles são bastante vorazes. Então, eu vou começar com o que eles chamam de hookworm, né, que nada mais é do que o ancilóstomo. Então, um parasita hematófago bastante voraz, ele tem presença de cápsula bucal na extremidade anterior, ele tem como se fossem dentes, tá? Uma das características dos ancilostomini é o esôfago claviforme musculoso, mas principalmente a cápsula bucal subglobular e com dentes. Inclusive, nesse artigo aí da International Journal of Parasitology, Parasites and Wildlife, a diversidade e o impacto na vida selvagem tem se mostrado um problema grave e chama bastante atenção. Por quê? Porque esse parasita muitas vezes ele vai para as espécies de vida livre, mantém-se circulando para depois retornar para as espécies que a gente tem um atendimento chamado os animais domésticos. Então, o Ancylostoma canino, ele é um parasita pequeno, tá? Então, tem de 1 a 2 centímetros, ele se apresenta curvado dorsalmente. Então, a gente está falando de nematelmintos, ou seja, vermes cilíndricos. Nesse caso, os são parasitas pequenos de 1 a 2 centímetros, mas vocês já podem ver por essa imagem que apresenta, né, uma lesão avermelhada em toda a região da mucosa. Normalmente, o ancilóstoma, ele vai parasitar intestino delgado, ou seja, a primeira porção do intestino após o estômago é o delgado, para depois ter o grosso. Então, no delgado, ele vai se alojar. Além de ele provocar sangramento, ele vai alterar a fisiologia dessa estrutura, que é o intestino delgado. Um outro tipo de ancilóstoma é o brasiliense. Também ocorre em cães e também no intestino delgado. Claro que eles terão algumas mudanças, né? Também um parasita pequeno, ele apresenta 2 pares de dentes, um grande e um pequeno. Tem um esôfago claviforme e bem musculoso, e o macho tem uma bolsa copuladora que ajuda, né, a se manter também na hora da fixação na fêmea. Ciclo geral dos ancilóstomos. São vermes hematófagos, então eles ingerem sangue, vão liberar os ovos nas fezes, então as fêmeas vão liberar, porque tem o macho e a fêmea. Esses ovos saem nas fezes, das fezes eles vão para o ambiente, e no ambiente pode levar de até 5 dias, se as condições estiverem legais, e vai se transformar em L3, né? E o L3 é a forma infectante. O L3 é a forma que vai chegar no hospedeiro definitivo para ter o ciclo. Existem 4 formas desse parasita chegar no hospedeiro definitivo. Normalmente, nós estamos falando de cães, né? Então dá até para ver a imagem ali do ciclo, ó. Lá na região do intestino, o parasita tem o macho e a fêmea, fazem a cópula, liberam os ovos no meio, por mais ou menos 5 dias, se transformam em L3 e o adulto ali recebendo os ovos. Então a primeira forma é o adulto, é o animal que está lambendo, né? E ele acaba ingerindo larvas da L3, que elas vão penetrar no estômago ou no intestino, vai fazer a muda para L4, vai voltar para o intestino delgado, se fixa na mucosa, ingere sangue e faz o ciclo. Normalmente 14 dias, tá? Então, normalmente, entre ingerir o parasita e fazer a fixação no intestino,
mais ou menos 2 semanas. Tem uma outra forma, né, de que pode acontecer. A larva ela vai penetrar no vaso. Então, ao invés de ela ser ingerida, ela penetra. Vai para o vaso sanguíneo, linfático, e a L3 é bem pequena, porque ela vai do coração ela vai para o pulmão, do pulmão ela vai para o alvéolo, dos alvéolos ela vai para a glote, onde ela é deglutida. Quando ela é deglutida, vai para o tubo digestivo, faz todo o ciclo normalmente, como no caso anterior. Pode levar aí até 3 semanas. Então, pode ingerir ou pode ser pela pele. Uma outra forma é a transplacentária, que as larvas em fêmeas gestantes, elas vão migrando pela circulação, vai para a placenta, vai para o filhote, aí filhote, coração, pulmão, alvéolo, e ela fica redeglutida, né? Nesse caso, ela vai para o tubo digestivo e penetra nas glândulas intestinais e fica alojada no filhote. Quando o filhote nasce, né, o oscilóstomo já chega à maturidade, assim que ele nasce, e ele já começa a fazer o quê? A fazer o ciclo. Então, em 10 dias, o filhote já está o quê? Eliminando ovos, certo. Em 10 dias, o filhote está eliminando os ovos nas fezes, os ovos indo para o ambiente L1, L2, L3, já fica pronto. E a última forma é a transmamária, que as larvas migram, vão para o leite, do leite vão para o estômago ou para o intestino, fazem a mudinha L4, L5, atravessa para chegando na mucosa intestinal e lá se fixa. Ou seja, o ciclo é basicamente o mesmo. O parasita ele vai se alojar, o ancilóstoma, na mucosa intestinal do intestino delgado para poder completar o seu ciclo. Por que esse parasita ele é importante? Então, o ancilóstoma ele é muito importante porque ele provoca uma diarreia quando em alta quantidade nos cães e algumas vezes também nos gatos. Mas ele também tem um papel de larva migrans cutânea. O que é essa larva migrans cutânea? É muito comum a gente falar sobre a proibição de cães em praia. Por quê? Porque a proibição de cães em praia, alguns cães podem eliminar fezes com os ovos vão se transformar em L1, L2, L3, e depois de forma ativa, a larva penetra na pele. Quando é no cão, penetra na pele, vai para o vaso linfático e faz o ciclo. Quando é no ser humano, ela não consegue sair daqui, porque assim que ela vai na pele, ela provoca uma relação inflamatória. E parece como se fosse um mapa, né? Uma rodovia, um estrado. Então, por isso que se chama larva migrans cutânea. O popular é chamado de bicho geográfico. Existe uma outra espécie, que nós vamos falar mais tarde, que algumas pessoas também chamam de bicho geográfico, tá? Mas eu já vi várias pessoas chamando a larva migrans cutânea do ancilóstoma como bicho geográfico, tá certo? Então, qual é a importância, né, de higiene e saúde pública? Porque vai fazer a larva migra cutânea, que é essa, como está a lesão nesse pé aqui, dessa figura no canto superior à direita. E qual é a importância da medicina veterinária? É hematófago. Como ele é hematófago, ele bebe sangue. Como bebe sangue, ele pode provocar uma anemia microcítica e hipocrômica. O que é uma anemia microcítica e hipocrômica? Microcítica, uma célula de tamanho menor, e hipocrômica, com menos pigmento, com menos hemoglobina, o que vai interferir em todo o ciclo. Em alguns casos extremos, pode levar à morte do paciente, tá? E aqui nesse artigo mostrando um trabalho feito na Argentina, onde eles já conseguiram identificar em Licalopex gymnoceptus, que é uma raposa que ocorre também na região do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, que fazia o ciclo do ancilóstoma em vida livre. É uma outra espécie, né? Que é o Buckley, mas também um tipo de ancilóstoma e as pessoas já desconfiam que ele possa fazer esse mesmo ciclo em algumas espécies nativas aqui no Brasil. Então, é um parasita que se aloja no intestino delgado, que vai se alimentar de sangue hematófago, pode provocar diarreia com sangue. Como é lá no intestino delgado e já elimina o sangue, normalmente eu não vou ver uma estria de sangue nas fezes. Eu vou ver o quê? Se tiver eliminando o sangue na lesão, o sangue vai ser parcialmente digerido, né? Então ele é ingerido, mas não é metabolizado, mas ele pode ser parcialmente reabsorvido no duodeno e algumas vezes, quando é muito material, eu posso ver as fezes com um pouco de diarreia e ela mais escura pela pigmentação. Tem uma outra família chamada Bunostomini, tá? Que também tem uma cápsula bucal forte, mas não tão
subglobular, ela é mais retangular, como está naquela imagem ali. E ela tem umas estruturas cortantes como se fossem lancetas. Por que isso? Porque o bunóstomo, ele é nada mais nada menos que um tipo de parasita que tem o papel de hematófago para bovino. A gente falou do ancilóstomo para carnívoros, cães e gatos, principalmente cães, e o bunóstomo, ele vai ter o papel, vai se alojar no mesmo lugar, intestino delgado. Vai ter suas características, né? Mas vai ter o mesmo papel. O bunóstomo trigonocéfalo, ele já é mais corriqueiro em caprinos e ovinos. Então, no intestino delgado, também um parasita pequeno, ó, de 1,9 a 2,6 centímetros, né? A fêmea, o macho um pouco menor, se apresentam curvados dorsalmente, assim como o ancilóstomo, e tem uma estrutura bem parecida. Qual é o ciclo geral desses parasitas? Os ovos saem nas fezes, condições ideais, L1, L2, L3. Isso mais ou menos 5 dias. E depois L3 vai para o hospedeiro definitivo, exatamente como o ancilóstomo. O hospedeiro definitivo ele ingere, vai para o estômago, o intestino, o L vai se transformar em L4, o L4 para L5, o L5 vai se alojar lá no lume, se transforma em adulto, ciclo direto. Mesma coisa do ancilóstomo. O que é o percutânea? Penetra pela pele, vasos sanguíneos, coração, pulmão, alvéolos, são deglutidas, tubo digestório e faz a mesma coisa. Ou seja, esse parasita, o bunóstomo, ele tem o mesmo tipo de ciclo, só que agora é em bovino, ou em ovino e caprino. Ou seja, esse é para ruminantes. Qual o problema? Parasita hematófago. A anemia, ela vai ser principalmente em animais jovens, porque os animais mais velhos, eles acabam apresentando uma certa resistência, tá? O sangue ingerido não é metabolizado, ele pode ser reabsorvido parte no duodeno e também vai ter a mesma estrutura de fezes um pouco diarreica, mais escuras. O ideal é sempre manter os animais em ambientes limpos e separados por idade. Então, o animal jovem, ele é muito mais propenso a ter o problema. E esse artigo aqui eu achei bem legal, porque eles fizeram um estudo filogenético através de DNA mitocondrial, onde fizeram uma avaliação do bunóstomo, né? Uma outra espécie, isso aqui é um trabalho feito por uma universidade na China, e aqui dá para ver nessa linha filogenética, ó, o grupo do ancilóstoma e o grupo do bunóstomo, tá? Então, eles estão parentes próximos, tá? São ramos diferenciados um do outro, então eles têm similaridade. Isso comprova por que eles têm um ciclo muito parecido. Um outro grupo de parasitas, né, que é da superfamília Tricostrongylide, da família Tricostrongylide, que chama atenção? São nematóides delgados e pequenos, a cápsula bucal é pequena ou ausente, né? Ele é ciclomonoxeno, ou seja, ele tem um ciclo em um hospedeiro. E ele tem uma infecção passiva por L3, ou seja, o que acontece? Ele vai ser ingerido. Então, o Tricostrongylus, ele é um parasita de 0,2 a 0,8 centímetros, um parasita muito pequeno, vai ter um período pré-patente de 15 a 23 dias, e o Tricostrongylus ele vai contaminar quem? Equinos. Então, nada mais é que uma forma parecida do que a gente viu até agora. Há uma diferença em relação aos equinos. Ele vai parasitar estômago. Então, as características corporais, presença de gubernáculo, o raio dorsal, tudo isso são características que classificam e determinam o parasita. O Tricostrongylus axei é um dos tricostrongylus. Um outro Tricostrongylus é o Colubriformes. E o Colubriformes, ele já vai parasitar ruminante. E aonde que ele vai se alojar? Lá em intestino delgado. Tá? Então, só o axei, que é de equino, parece ter uma predisposição pelo estômago. Mesmas estruturas morfológicas externas que classificam ele e dão, a principal diferença. Principais sinais clínicos. O animal na necrópsia, ele pode ser um animal que vai ter a mucosa pálida, né? Em alguns casos hidrotóricos, ou seja, líquido na cavidade torácica, acide caquexia. Por que isso é importante? Esses parasitas, como eles podem provocar uma anemia, eles vão dar esse tipo de mucosa pálida, pele pálida, alteração da pressão oncótica e osmótica, liberação de líquido. Pode acontecer hipobiose para alguns desses parasitas, ou seja, eles ficam estagnados, como se fosse uma hibernação, até ter condições ideais do ambiente, e alguns tricostrongylus, eles conseguem ter
essa capacidade, tá? Então, quando melhora a temperatura, a nutrição e o ambiente, eles voltam a ter o seu ciclo normal. Então, é muito comum a gente encontrar esse problema em necrópsia, mas a gente tem visto alguns casos de animais vivos e adultos. Um outro parasita é o Hemoncus. O Hemoncus é bastante conhecido, bastante discutido, tá? E os machos são de lobo dorsal, pequenos e assimétricos. É um parasita que vai de 0,1 a 1,2 centímetros. As fêmeas podem ser um pouco maiores, até 3 centímetros. E aí a gente tem dois Hemoncus mais conhecidos. O Hemoncus contortus, vocês vão ouvir falar, e o Place. O que esses dois Hemoncus fazem, né? Qual é o ciclo deles? Eles vão fazer um ciclo de se alojar no abomaso. Então, o estômago dos ruminantes é dividido em 4, rumen, retículo, omaso e abomaso, e o abomaso é como se fosse mais ou menos um estômago químico, tá? Vocês terão isso em fisiologia de ruminantes e depois na clínica de ruminantes vocês terão bastante sobre isso. Então, eles têm a bolsa copuladora, ele tem as estruturas que caracterizam o indivíduo adulto, é dividido em macho e fêmea, dá para ver muito bem a diferenciação de macho e fêmea desses dois tipos. Existe um outro Hemoncus, né, que é o Hemoncus similis, que vai atuar em ruminantes em geral, vai ter as diferenças nas estruturas anatômicas dos indivíduos adultos, presença de duas papilas cervicais, espículas com ponta fina e presença de gubernáculo. O que chama atenção nos Hemoncus? Os Hemoncus, eles têm diferentes formas de manifestar o quadro clínico. Qual é a principal, né? A principal problema é que, como eles são hematófagos, eles vão provocar hemorragia ou provocar uma anemia. Qual é o quadro não muito comum? É uma hemoncose hiperaguda. Então, o que acontece? Alguns animais ruminantes, né, são muito sensíveis e possuem uma grande quantidade de hemoncus. O que vai acontecer? Anemia, fezes com cor escura e dá tanta anemia que o animal morre. Então, vai dar uma gastrite hemorrágica intensa. Então, é uma inflamação do estômago, vai provocar uma hemorragia intensa. Por que uma gastrite? Porque eles vão dar sinal clínico no abomaso, tá? Então, esse é o principal problema. Mas tem que ter muito parasita. Uma outra forma de apresentar é uma aguda. O que é aguda? Normalmente ocorre em animais jovens, tá? Também por uma infecção intensa, e eles têm tanto parasita que a medula não responde. Então, não tem a capacidade eritropoética de produzir novas células vermelhas em tempo hábil. Quem lembra da eritropoiese tem que fazer a produção da hemácia e a sua maturação, o que leva tempo. O que acontece algumas vezes? Acontece algumas vezes, nesse caso, da hemoncose aguda, uma hipoproteinemia, ou seja, o animal perde um pouco da proteína que tem no sangue. Quando perde, a proteína é uma substância que ajuda a manter o líquido dentro do vaso. Quando o animal perde, o ruminante, ele baixa a cabeça para se alimentar. Quando ele baixa a cabeça para se alimentar, essa região mais baixa não tem líquido, não tem proteína suficiente para segurar o líquido e acaba tendo o quê? Um extravasamento. E aí o animal apresenta o que eles chamam de papada. Em algumas regiões de Santa Catarina, eles também chamam de papeira, tá? Então, isso nada mais é do que uma parasitose de um parasita que está se alimentando de sangue numa grande quantidade e que está promovendo a papeira. Pode levar à morte? Pode, mas tem que ter muito parasita para que isso ocorra. Uma outra forma é a crônica, e essa é bastante comum. Tá? E ela, o que é? São vários parasitas grudados na mucosa do animal. Ela vai ter uma morbidade de quase 100% em alguns casos, então vai ser um número aí de 100 a 1000 parasitas. Vocês podem ver que parece um número alto, mas para os animais é muito baixo. Vai ter uma mortalidade baixa, então a morbidade, quantidade de animais enfermos numa população pode chegar a 100%. A mortalidade, quantidade de animais mortos na população é baixa. Normalmente os animais vão apresentar um pouco de anemia, uma hipoproteinemia, e isso pode ser um problema porque vai afetar na produção, né? Aí o animal vai estar sempre com a medula ativada para produzir mais hemácias, então a eritropoiese no talo, e o animal vai estar sempre indo atrás dos seus recursos metabólicos nutricionais. Esse é o problema. Não mata o animal,
mas tem uma importância econômica gigante. Por quê? Porque o animal não consegue produzir corretamente. E já existem alguns estudos, esse trabalho foi feito pelo pessoal de Botucatu, dizendo que pode existir, em alguns casos, o hibridismo entre duas espécies de hemoncos. Então, aí um trabalho sobre hemoncos contortos e placem, em ovelhas de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, que apresentavam o hibridismo. Isso é uma coisa legal, que às vezes a gente não se toca que pode estar surgindo uma nova espécie de parasita. Um outro parasita problemático é a copéria, tá? Então a copéria, vocês também vão ver bastante na medicina veterinária, tá? Existem diversas espécies de copéria. Aqui a identificação de copéria com base na morfologia das espículas dos machos, então elas têm uma estrutura diferente. E os parasitas cada vez mais são comuns em diversas espécies. Eu trago aqui, mostrando para vocês à esquerda, um artigo de uma outra espécie de copéria que ocorre lá na África, onde ela está parasitando principalmente a redunca, que é um tipo de antílope que ocorre naquele continente. Então, a copéria é um parasita bastante comum em ruminantes. E ela vai se caracterizar por estar no intestino delgado também, mas ela tem um aspecto de vírgula e também hematófago. Então a gente já tem vários parasitas hematófagos que podem estar nos ruminantes, que podem estar tanto no abomaso e principalmente no intestino delgado. Um parasita pequeno de 0,5 a 1,2 centímetros. Existe uma outra copéria, chamada copéria punctata, também de ruminantes, e que também vai se alojar no intestino delgado. Extremidade anterior afilada, dilatações cuticulares cefálicas, macho com bolsa copuladora bem desenvolvida, com espículas sem dentes na asa, mas com uma escavação e ausência de gubernáculo. Uma outra espécie de parasita é a Ostetargia e Teladosargia. Esses dois parasitas eles são semelhantes na sua forma, tá? Então eles são normalmente eles estão nos ruminantes. Então a Teladosargia em ovinos e caprinos e a Ostetargia em bovinos. E já vão se alojar no abomaso. Tamanho pequeno, extremidade anterior afilada, presença de gubernáculo, macho com bolsa copuladora bem desenvolvida, papilas cervicais presentes e a vulva é recoberta com uma expulsão cuticular chamada de processo vulvar, que é uma característica interessante dessas espécies. O L4, ele invade a mucosa do abomaso e ele pode ficar em hipobiose, ou seja, ele fica lá estagnado por um tempo, esperando a condição melhor aparecer para o seu desenvolvimento. Como é que funciona, né, essa ostertagem? Então, existem várias espécies. A ostertagem tem os espículos terminando em 3 processos em forma de gancho. A ostertagem lirata é muito semelhante à ostertagem e a trifurcata, os espículos terminam com uma ponta bem forte. Então, vocês conseguem ver aqui, pela essa imagem, o ovo sendo eliminado. Na natureza, L1, L2, L3. L3 entra de forma passiva no animal, o animal ingere a L3, a L3 vai lá na região do abomaso, faz a mudança de L3, L4, L5, L5 vai para o lúmen, onde termina o seu ciclo. Esse trabalho aqui eu peguei, que me chamou a atenção de uma avaliação de ostertágia em uma ilha, que é a Ilha São Miguel, na região dos Açores, em Portugal, na avaliação em gado. Então, foi a primeira vez que eles fizeram uma avaliação, tá? Esse é um artigo antigo de 2016, e eles demonstraram uma grande perda na qualidade da carcaça. Então, com isso, não é que mata o animal, mas como a ostertagem fica ali se alimentando e fica competindo com o sangue, ele mostrou uma grande perda. E uma outra coisa que me chamou a atenção é que as perdas econômicas, elas chegaram a ser referente a 250 milhões de euros para essa ilha. Então, uma região pequena, tá? Não é uma ilha muito grande, com uma série de restrições, e provocou 1,4 milhões de perda, né? 1/4 milhão, desculpa, de milhões de euros. Então, dá mais ou menos 250 mil euros de perda. Gente, é muita grana que se perde com esse parasita. E um outro parasita é o Iostrongylus rubidus, que é de suínos e que ele vai para o estômago. Também um parasita pequeno, extremidade anterior afilada, o esôfago é alongado, papilas cervicais, macho com bolsa copuladora bem desenvolvida e com as espículas, né, gubernáculo em forma de agulha e as papilas
pré-bursais. Então, e o estrôngilo agora é um parasita similar, só que é de suíno. Como é que é o quadro geral, então, de um tricostrôngilo? Os ovos saem nas fezes, vão para o ambiente. Se as condições estão boas, mais ou menos em 7 dias, L1, L2, L3, a L3 é a forma infectante. O hospedeiro definitivo, ele ingere L3, que pode ir para o rumen ou para o estômago, vai ser absorvido, que vai ou para o abomaso ou para o intestino delgado, onde se transforma em L4 e L5, e adulto. O adulto faz a cópula isso, e faz a postura, e aí eu tenho a eliminação de ovos nas fezes. As larvas migram verticalmente para a ponta do capim, quando há umidade suficiente, mas os raios ultravioleta e a falta de umidade podem matar as larvas, e por isso, nas horas mais quentes, elas descem para se proteger. Esse é um detalhe importante quando a gente pensa na manutenção, né, de uma pastagem. Então, se tiver muita umidade, ela vai para a ponta, se tiver mais quente, ela vai descer. Então, talvez o horário de pastejo vai interferir bastante também na contaminação. Hemônculos e ostertargia produzem uma fase histiotrófica, que é quando a larva penetra no abomaso, que vai para as glândulas gástricas, após ela muda e retorna para a luz intestinal, fazendo uma muda de L4 para L5. Então, essa fase, ela tem hemônculos e ostertargia. Importância econômica desses parasitas. Quanto maior o número de animais por hectare, maior a probabilidade de ter a infecção. Quanto maior a infecção, maior a perda de sangue. Principalmente para animais jovens, porque os animais jovens eles não têm ainda a imunidade toda pronta, né? Esses animais vão estar com problema. O adulto, ele já tem uma certa imunidade. O que é imunidade? Quando entra L3, a resposta de neutrófilo já é diferente de eosinófilo, a resposta de basófilos, de células brancas, é completamente diferente para esses animais. Bovinos e ovinos podem ter vários gêneros diferentes de parasitas ao mesmo tempo. Então, vocês imaginem um rumen com 4 câmaras, um estômago diferenciado lá, que é o abomaso, na porção final, depois o intestino delgado, e com isso, a quantidade de parasitas diferentes é grande. Por que eu chamo a atenção? Quando vocês forem fazer o exame de fezes, vocês vão ter que identificar o ovo e, através do ovo, identificar o parasita do qual vocês estão buscando. Por quê? Porque os ovos muitas vezes são parecidos. Importância na medicina veterinária. O tricostrôngilos, ele pode mudar o pH do abomaso. Isso vai aumentar, né, o crescimento bacteriano. Pode promover uma diarreia. Em casos graves, negra e até fétida pela condição do sangue. Os animais, quando não são tratados, ele pode gerar uma desidratação, um impacto negativo na produção e até mesmo levar o animal à morte. O hemônculos, ele é um hematófago, ele vai causar anemia principalmente em animais jovens. Pode provocar o edema, que é também, o edema às vezes é aqui na região intramandibular, mas pode ser também na barbela, como ocorre principalmente em alguns tipos de bovinos. Perda de albumina, que é a proteína, vai levar à lesão de abomaso, pode matar alguns animais, porque se ele tiver muito parasita, pode perder quase 250 ml de sangue por dia, mas o que mais ocorre é a perda da qualidade da lã, e a lã fica quebradiça, e isso afeta demais a produção de lã. Já a ostertargia e a teladorságia, são lesões de abomaso na época que vai ter muito calor, a L3 ela vai paralisar o seu desenvolvimento no inverno, e no verão pode ter uma alteração no metabolismo e interferir diretamente na absorção. Então, com isso, o animal vai perder muito peso e pode até mesmo levar à morte. Mas só que a gente tem que lembrar o seguinte, L3 é o problema, porque é L3 que está fazendo a alteração no animal. Então, mesmo que o animal seja negativo, a L3, que é a forma imatura, pode estar provocando a lesão. Isso serve para a ostertargia e também para os outros parasitas. Copéria vai ter o contato com as vilosidades intestinais, que vai provocar irritação, vai aumentar o peristaltismo, pode interferir na absorção por conta da irritação e da alteração de vilosidades, pode levar a uma diarreia, e o principal problema com a copéria é levar a um efeito negativo na produção animal. Como é que se faz controle? A gente procura vermifugar, né, em diversas épocas do ano, mas
principalmente, já digo para vocês, tem que fazer o controle de ovos nas fezes. Façam uma avaliação dos seus pacientes, façam o controle dos animais de produção. Fora isso, controlar na época seca, porque L1, L2, L3, elas precisam de 25 graus, né, para fazer as suas mudas, mas uma alta umidade. E isso a gente tem normalmente no verão. Então, na época seca, tem que fazer o controle para quê? Para que elimine cada vez menos. Com isso, vai ter um decréscimo, né, na quantidade de larvas, manter o capim um pouco mais baixo. Então, aumentar a quantidade de animais para manter o capim baixo, né, isso é bastante importante. E com isso, os raios solares vão atingir a larva e elas podem morrer até de desidratação. Quando não há muita chuva, né, não vai nem carregar os ovos de um lado para outro e nem estimular principalmente as mudanças das larvas. O maior número de parasitas fica dentro do hospedeiro e isso facilita. Sem passo para ele se equilibrar nutricionalmente, vai dar bastante problema. Então, os animais entram nos meses de chuva com um baixíssimo índice de parasitismo e a gente consegue fazer o controle. Então, é importante fazer o manejo de pastagem. Isso vocês verão em bovinocultura de leite de corte, de como manejar isso. Um outro tipo de parasita é da família Dictyocaulidae, né, da subfamília Dictyocauline. Eles são um pouco diferentes, né? Então, são raios bursais bem desenvolvidos e alguns raios são fusionados, espículos curtos e reticulados, tem um ciclo direto, ou seja, não tem hospedeiro intermediário, e na extremidade anterior com papilas cefálicas. Então, é o Dictyocaulus, tem algumas espécies, esse é o Urnfield, que é de equinos, e vai fazer o seu ciclo em brônquio e bronquíolos, tamanho pequeno, a boca é trilabiada, né? Vai ter um esôfago filariforme e o raio bursal da bolsa copuladora se bifurca no ápice, formando como se fosse um Y. O outro é o Dictyocaulus vivíparos. Esse Dictyocaulus é de bovinos. E o outro é o Dictyocaulus filaria, que é de ovinos e caprinos. Todos os Dictyocaulus, eles têm um ciclo pulmonar. São todos eles bem pequenos, tá? E características bem similares na sua conformação. Como é que funciona esse parasita? A postura dos ovos larvados pela fêmea, nos brônquios e no bronquíolos, pode ser expelido para o ambiente externo ou pode ser deglutido. Uma vez deglutido, ocorre a eclosão de L1 na região do tubo digestivo, vai sair nas fezes e se alimenta de bactérias, que vai ajudar bastante. No ambiente externo, vira L2 e L3, só que quando L2 se transforma em L3, não perde a cutícula, ou seja, não perde a camada externa. Com isso, ele fica muito mais resistente aos raios solares. Quando o animal está ingerindo a pastagem, ele vai comer o L3, vai ser liberada o L3 no estômago, né, por causa da sua proteção, das suas cutículas, penetra na mucosa do intestino delgado, ganha principalmente a circulação linfática. Quando chega na circulação linfática, transforma em L4, depois vai do coração para o pulmão, chega no parênquima pulmonar como L5, de L5 vai para bronquio e bronquíolo, faz a maturação sexual, transforma em macho e fêmea, e aí a gente tem a cópula e depois a ovopostura. Então, um ciclo longo que pode chegar até mesmo a 2 meses. Qual a importância na medicina veterinária? Né? É muito mais problemático para ovinos, tá, do que para bovinos. Forma uma infecção bastante grande no epitélio pulmonar. Em alguns casos, produz muito muco. Só que o problema maior é que esse muco ele acaba sendo um meio de cultura e se proliferam muitas bactérias que podem ocasionar uma bronquite, mas principalmente pode ocasionar uma broncopneumonia e isso interfere bastante na condição do animal. Com isso, os animais têm sempre uma dificuldade respiratória, ele vai ficar numa posição que chama ortopneica, que é uma posição com dificuldade de respiração. Os membros ficam afastados, o pescoço fica esticado e a boca aberta. Em casos graves, pode levar à morte. Eu trouxe um artigo ali em cima que está fazendo a caracterização de Dictyocaulus em antílopes, tá? Em cervos, na verdade, que é o Cervus elaphrus, em 2 áreas dos Alpes, na Itália. Então, esses parasitas eles já estão conseguindo fazer o ciclo, porque já foram infectar os animais silvestres e se mantêm em diversos ambientes. E uma outra família, uma subfamília, é Nematorine, que tem o Nematodilus.
E o que o nematodírus faz? Ele vai para o intestino delgado de ruminantes. Ele tem os ovos grandes e os ovos ovais, que são bem característicos para essa espécie. O mesmo tipo de ciclo em relação à Trichostrongylide, né? Então ele vai para a boca, faz todo o ciclo no estômago, vai ser eliminado o ovo nas fezes, o ovo, só que a diferença é que ele vai ficar com o ovo e a larva dentro, então vai ficar L1, L2 dentro do ovo, se transforma em L3, a L3 eclode e ela vai para parasitar o hospedeiro. Então provoca uma atrofia de vilosidades intestinais, ele não penetra na mucosa, ele fica na vilosidade, pode provocar uma diarreia e também uma desidratação. Tá certo? Então esse é o tema que eu tinha para terminar essa parte de Strongylide e esse é o final dessa nossa aula, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.